Ainda falando sobre Previdência, o governo publicou no Diário Oficial da União uma medida provisória que alivia as dívidas previdenciárias de produtores rurais, atingindo em cheio a aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras do campo. A medida é uma reivindicação da bancada ruralista e foi liberada um dia antes da votação na Câmara da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Mais de 10 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal vai deixar de arrecadar com a renegociação das dívidas em atraso. A medida provisória 793 permite que produtores rurais paguem 4% do total de dívidas com o INSS agrícola em até 4 vezes de setembro a dezembro. Um volume altíssimo de recurso, onde a maioria desse recurso é para grandes proprietários. Então, fica difícil entender por que é que exatamente neste momento nós estamos tendo uma facilidade, uma facilitação para um setor da economia que diz ser o setor menos impactado pela crise econômica, onde está se pedindo para a sociedade arrochar, e onde o governo não está em condições de abrir mão de uma receita dessa proporção. Para João Paulo Rodrigues, a medida é vista como uma manobra do presidente Michel Temer para se livrar da denúncia de corrupção passiva por meio do favorecimento das grandes bancadas no Congresso. O orçamento para fazer o assentamento de reforma agrária previsto esse ano são 600 milhões. Na nossa avaliação, com 10 bilhões, nós assentaríamos todas as famílias que estão acampadas em todas as regiões do país hoje, que são 120 mil famílias. Eles anistiou tudo isso da noite para o dia, só para garantir lá, não vota pela cassação do Temer. Além de aliviar as dívidas dos ruralistas, o texto também reduz quase pela metade o percentual da alíquota paga para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural, usado para auxiliar no custeio da aposentadoria dos trabalhadores rurais, que é subsidiada pela União. A contribuição passará de 2,1% para 1,3%. A diretora executiva da Oxfam Brasil acredita que a medida aumenta a desigualdade no campo. Essa medida ela não vem enfrentar um dos maiores desafios que nós temos no campo, que é resolver o nosso problema fundiário, né? Como um país desse tamanho pode ter ainda uma concentração de terra nessas proporções. Então, quando você olha que os maiores beneficiários da medida são os grandes proprietários, você vê que não é uma medida que procura enfrentar esse problema. Vamos ter um período de volta da pobreza extrema no campo, que é os miseráveis. Segundo problema é a volta do êxodo rural, ou seja, parcelas importantes dos trabalhadores que viviam no campo, que tinham melhorado as suas condições de vida, ou porque tinha conseguido emprego, ou porque tinha conseguido terra, eles voltam a migrar para os grandes centros. Terceiro e último problema que essa medida vai causar é o aumento da violência no campo. Cada vez que gera uma instabilidade da perspectiva de vida e gera uma desigualdade, aumenta a violência.